pessoal, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem por aí. Aqui em Campinas está chovendo bastante. Hoje estou aqui para poder passar para vocês alguns apontamentos que eu fiz no capítulo de número 13 do livro de Êxodo. Antes de eu passá-los, por favor, dê o seu joinha aqui no vídeo do YouTube, inscreva-se em nosso canal e curta a nossa página do Facebook. Avise seus amigos que nós temos à disposição todos os vídeos de Gênesis. Eles podem estar voltando aí, começando o propósito, e assim a gente vai estar envolvendo mais pessoas nesse grande movimento de descoberta, do prazer da leitura da palavra de Deus. Capítulo 13 do livro de Êxodo, ele vai tratar realmente da ação de Deus em instruir o seu povo a se lembrar desse dia, esse glorioso dia, que foi o dia da libertação do povo de Israel do Egito. Você vai ver aqui que Deus ordena que todos os primogênitos sejam consagrados a Ele. Seria uma maneira do povo lembrar de que na noite em que a última praga se manifestou, todos aqueles israelitas puderam testemunhar a morte dos primogênitos do Egito, contudo, a proteção dos seus próprios primogênitos. Então Deus manda que eles observem essa festa, essa celebração de um modo perpétuo. As instruções da festa estão aqui bem descritas no capítulo. Algumas coisas que vocês devem observar, que é muito interessante, é a primeira observação. Nos versos 4 e 5 você vai ver que Deus ele afirma para o povo que ele está agindo conforme havia prometido anteriormente aos seus antepassados. Você jamais pode ignorar que todas as ações de Deus nascem da promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, de que através dele ele abençoaria todas as nações da terra e que ele estabeleceria o seu povo na terra de Canaã. Então Deus, que é um Deus zeloso, um Deus que vela pela sua palavra, ele está conduzindo a história bíblica de modo a mostrar que ele vai cumprir cabalmente com aquilo que ele prometeu. O Êxodo é resultado direto da promessa que Deus fez. E agora essa promessa começa a ganhar forma, porque o povo está marchando em direção à terra prometida. Isso é muito interessante. Deus vela pela palavra dele. As promessas bíblicas ditas a nosso respeito com certeza se cumprirão, porque a gente não está servindo um Deus menino. A gente está servindo um Deus que cumpre com aquilo que ele prometeu. Observe no texto interessantíssimo aqui, no versículo 17, que a Bíblia fala que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais próximo. Isso aqui é interessantíssimo, isso aqui é algo que vale uma lição para a gente, porque muitas vezes na caminhada a gente se depara com situações que são inexplicáveis. Eu costumo sempre nas minhas meditações, nas minhas reflexões, trazer esse pensamento, essa reflexão, porque as pessoas que são escolhidas por Deus sofrem. Eu estou gravando esse vídeo depois de ter testemunhado algo na minha família que me entristeceu muito, uma derrota que nós tivemos num projeto que nós estávamos desenvolvendo. E eu estou gravando aqui e eu tenho isso no meu coração, eu tenho esse sentimento. Poxa, por que não aconteceu? Por que Deus não fez algo de extraordinário? E esse texto ele fala que Deus não conduziu pelo caminho mais curto. Então nós precisamos entender que Deus, ele não tem obrigação nenhuma de fazer coisas para nós. Deus ele não está aqui para nos mimar, mas para nos ensinar. E às vezes o aprendizado não vem no caminho curto, às vezes o aprendizado vem do caminho longo. Então as lágrimas que você tem derramado, as aflições que você tem passado, a angústia que você tem sofrido, nada mais é do que a pedagogia de Deus, a maneira dele de aperfeiçoar o nosso caráter cristão, a nossa maturidade cristã. O caminho parece longo, mas é melhor o caminho longo com Deus do que o caminho curto sem Ele. Grave isso. Observe que também no versículo 19 a menção de que o povo levou consigo os ossos de José. Você se lembra de Gênesis 50? José pediu que os ossos dele não fossem deixados no Egito. Isso foi até lembrado pelo autor aos Hebreus, mencionando que José, pela fé, deu ordem a respeito dos seus ossos. E nós vemos aqui a concretização do pedido de José através dessa caravana que seguia em direção à terra prometida. Eles atentaram ao pedido daquele homem que foi o responsável por trazê-los até a terra. E observa aqui realmente esse cuidado de Deus, de fazer com que os servos seus eles tivessem essas ações milagrosas, sendo conduzidos pela sua vontade, conduzidos pelos seus propósitos, e o intento do coração deles se concretizassem.
José pôde solicitar ao povo que quando saísse do Egito levasse os seus ossos, porque ele conhecia a Deus e sabia que Deus velaria pela sua palavra para a cumprir. Observe ainda aqui no capítulo 3 a menção dessa maravilhosa teofania, essa manifestação de Deus, em que ele acompanhava o povo, ora numa coluna de nuvem, ora numa coluna de fogo. Observe como o povo foi conduzido sobrenaturalmente por Deus, para que com isso cumprisse os seus propósitos, para que com isso temesse o seu nome. A gente vai aprender ao longo da história do Antigo Testamento que, contudo, quanto mais Deus aparecia, mais o povo ficava obstinado, mais o povo pecava. Isso vai nos preparar para a realidade do Novo Testamento, em que Deus se faz carne na pessoa de Cristo, Ele habita entre nós, Ele nos ensina o Evangelho, Ele morre, Ele ressuscita e Ele volta ao céu. E desde então, nós não observamos teofanias frequentes, vez ou outra ouvimos testemunhos de manifestações de Deus, mas muitas vezes não temos como comprová-las. Mas contudo, os cristãos, eles temem a Deus, eles amam a Deus, eles obedecem a Deus, porque é justamente no ocultar de Deus que a nossa fé é amadurecida. Quando Deus se esconde de você, na verdade, Ele está enraizando você na sua graça, na sua revelação, para que o seu caráter seja aprovado e amadurecido por Ele. Então tenha certeza de uma coisa, meu amigo. Aquilo que Deus tem lhe mostrado, aquilo que a Escritura nos fala tão claramente, vai se cumprir cabalmente na nossa vida, porque nós temos um Deus de palavra. Guarde no seu coração isso que o Espírito Santo ministra ao meu coração nesse momento. O seu Deus é um Deus de palavra e a sua palavra vai se cumprir cabalmente na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.